Olá! Olá pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu vou fazer essa live aqui também sem avisar. Olá pessoal já entrando. Vocês lembram que eu tinha começado uma série no IGTV dos melhores do mês, né? Seriam vídeos onde eu mostraria os livros que fizeram mais sucesso com as crianças aqui, né? Sendo que eu tenho 3 faixas etárias. Eu tenho um bebê de 7 meses, tenho uma filha de 3 anos e 4 meses e um menino de 2 anos e 3 meses, né? Então, eu vou mostrar os livros que fizeram mais sucesso no mês de janeiro. Só que, antes, eu queria atualizar vocês quanto ao seguinte. Quem me acompanha mais... Olá, pessoal, boa noite, todo mundo entrando, boa noite. Quem me acompanha sabe do que tem acontecido nas últimas semanas, né? Do acidente que aconteceu com meu marido, né? O incidente que aconteceu com meu marido do AVC. E claro que isso alterou completamente a rotina em casa, né? Se antes a gente tinha uma rotina de leitura bem estabelecida, né? De manhã eu lia para as crianças, às vezes eu lia 2 vezes, em 2 momentos durante a manhã para as crianças, né? Eu não fico 1 hora lendo para as crianças, eu leio 15 minutos, né? À noite é que eu costumo ler um pouco mais com a mais velha, que aí a gente chega a meia hora lendo, né? Mas assim, a gente tinha vários momentos durante o dia para leitura em voz alta, e é claro que isso foi completamente alterado nessas novas circunstâncias, né? Em que eu tô com meu marido com uma necessidade de atendimento em casa, né? Graças a Deus meu sogro tá aqui, ele tem dado todo o apoio assim para ajudar a cuidar do meu marido. Mas antes, por exemplo, à noite, às vezes eu lia para a menina, meu marido lia para o menino, né? Então a gente sempre estava lendo para os meninos. E a gente não usava a televisão de forma alguma, né? A gente tem uma televisão na sala, só que vivia desligada. E o que acontece? No mês de dezembro, as crianças tiveram que passar bastante tempo na casa dos avós pra eu conseguir, enfim, né, gente, respirar e botar as coisas nos trilhos de novo e gravar o curso, né, que eu tô gravando ainda as aulas do curso. Então as crianças acabaram ficando muito na casa dos avós e lá tem televisão. E aí elas viram bastante televisão lá nesse mês de dezembro e no mês de janeiro. E eu vi uma diferença nítida, assim, de dificuldade de retomar essa rotina de leitura em voz alta com as crianças, por influência muito de televisão. Quando elas voltaram para casa, eu também comecei a colocar umas coisinhas para elas verem, né? Claro, sempre tentando selecionar, assim, eu seleciono aqueles desenhos bem velhos, né, de antigamente, assim, que o pessoal ainda se expressava usando frases completas, né, períodos, às vezes até orações subordinadas, né? Mas assim, por mais que você selecione coisas boas, a criança vicia muito rápido em televisão, né? Então de repente eu me vi assim, numa situação que era totalmente nova pra mim até então, que era eu querer ler para as crianças e a criança virar pra mim e falar: põe o desenho do coelhinho, né? Coisa que até então não acontecia, né? Ou então o meu menino, põe Cocomelon, esse raio desse Cocomelon. Eu até acho bonitinhos, assim, as animações são bonitinhas, eles mostram uma família, né, e não sei o que. Mas, gente, é muito viciante e não tem como. É outro ritmo, é outra velocidade, e a criança passa a achar o livro uma coisa lenta demais. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu tô na luta para reverter esse quadro, né. E o que eu fiz, então? Aqui a televisão em casa só funciona porque ela é conectada num Xbox. E aí ela pega YouTube e aí eu boto as coisas no YouTube. Eu tirei o Xbox, escondi, botei numa gaveta, falei que quebrou. E aí as crianças pedem e eu falo: não tem jeito, quebrou. E aí elas não pedem muito mais. Antes elas estavam pedindo mais. Elas agora só, acho que, sei lá, 1 vez por dia o meu filho pede. A menina nem tem pedido mais.
E eu tenho tentado retomar, só que eu percebi um impacto bem grande, assim, na questão de interesse, né? Por procurar os livrinhos, procurar o momento da leitura e coisa e tal. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, por quê? Porque eu vejo muitas mães angustiadas por problemas semelhantes, né? Meu filho, durante a pandemia, o auge da pandemia, eu li bastante pro meu filho. Agora eu voltei a trabalhar e eu tenho que deixar meu filho na casa dos avós. Os avós não leem pra ele e ele fica na televisão. Eu tô muito angustiada. Eu já recebi depoimentos assim. E o que eu tenho pra dizer pra essas mães? Olha, as circunstâncias perfeitas nunca vão existir, tá? E você pode ter certeza, o que você fizer de bom pro seu filho vai marcar o seu filho, tá? Não tente ficar, enfim, esperando essas circunstâncias perfeitas, esperando que nada dê errado, esperando que você tenha o controle total das coisas, porque a vida real não é assim, né? Já teve dia que eu não consegui ler nada para as crianças? É claro que já teve dia que eu não consegui ler nada para as crianças, né? Isso acontece. Mas o que é importante é que eu estou lendo para eles, né? E que a gente está tendo esses momentos e que a nossa casa é uma casa que valoriza isso. E eles veem isso com muita clareza, né? Então, a gente vai retomando, né? Vai retomando. A vida não... Enfim... muitas coisas não saem como a gente gostaria, mas o que é importante é que você continue fazendo o que você sabe que você tem que fazer. Então, por exemplo, hoje de manhã eu fui ler com as crianças e foi um desafio, porque elas antes conseguiam ficar comigo no colchão, a gente tem um colchão na sala, elas conseguiam ficar durante 15 minutos, assim, ouvindo a leitura dos livros. E agora o meu menino, por exemplo, ele ouve 5 minutos e já levanta e sai andando e tal, mas eu falo, eu tô retomando uma coisa que foi meio que, não foi perdida, mas foi, assim, sofreu um abalo, né? Lógico, pelas circunstâncias aqui da família. Mas eu estou retomando, e é isso que importa, né? Então, eu vou mostrar para vocês os livros que a gente leu no mês de janeiro. Alguns... O que eu procurei fazer, né? Eu troquei os livros, eu vi que não estava dando certo os livros que eu tinha escolhido, eu peguei livros que a minha filha já gostava, que ela já tinha sido... livros que já tinham sido favoritos dela durante um tempo. Eu trouxe esses livros de volta para ver se ela se interessava mais e começou a dar certo, tá? Hoje, por exemplo, eu peguei um livro aqui, eu vou mostrar para vocês, que ela amava esse livro, e aí eu peguei esse livro de volta e falei, vamos chamar essa menina de volta aqui pro colchão, né? Nosso colchão de leitura. Então eu vou começar pelos livros que eu li pro Francisco, tá? Eu vou ter que mostrar o Rima Pra Cá, Rima Pra Lá, apesar dele estar esgotado. Lá nos stories eu fiz uma campanha para reedição desse livro, eu tenho que fazer um post ainda para continuar esse movimento, né? Porque os stories somem, enfim. Mas é o seguinte, gente, se vocês enviarem um e-mail para a Companhia das Letrinhas, se não me engano é socorro@companhiadasletrinhas.com.br. Eu vou verificar, eu vou fazer um post, tá? Me comprometo a fazer um post assim que essa live terminar. Pedindo a reedição desse livro, que, olha, ele é perfeito para bebê. Para bebê novinho, ele é muito bom. Eu já mostrei, eu tenho a impressão que ele estava no último vídeo de Melhores de Novembro. Então, assim, ele tem ilustrações de um lado e poemas curtinhos do outro lado. E a sonoridade é bem divertida, é bem interessante, dá pra brincar bastante, assim. Eu, por exemplo, quando eu vou ler aqui o poema aqui, ó, da escadinha de bombeiro aqui, né? Daí eu leio assim: de palhaçada, sobe a escada, tum, 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 tum. Vai pro alto, cai no asfalto. O bebê adora. Aliás, não só o bebê. O menino de 2 anos já decorou um monte de poemas aqui desse livro, porque ele também se interessa, acaba se interessando na hora que eu tô lendo pro bebê, fica perto e ouve e aprende. Outra coisa, eu tenho recebido umas perguntas na caixinha assim: quantos poemas eu seleciono para o meu filho decorar? Gente, não comece a ler com isso em mente. Eu vou ler esses poemas aqui para o meu filho decorar. Ele vai memorizar pela repetição da leitura, tá? Principalmente se é uma criança pequena, como geralmente os pais, para quem o meu grande público é pais de crianças pequenas, né? Pequenas assim, menores de 6 anos.
Então, assim, você não tem que ter preocupação se o seu filho está decorando ou não. Continue fazendo as leituras para eles, repita as leituras, é muito importante repetir as leituras, né? E você vai ver que a memorização vai acontecer. Você pode testar se ela está acontecendo pela forma que a gente naturalmente adota, que é assim, por exemplo, socorro, socorro, gritou a mosca no alto do... Aí a criança fala, toco. Não sei onde eu corro. A mosca se molhou, a mosca passou frio, né? E aí a criança vai falando, completando os versinhos, aí você vê que ela memorizou. Então não faça a seleção de poemas com isso em mente, tá? Vou fazer aqui uma seleção para meu filho decorar. Ele vai decorar, não se preocupe. É quase inevitável que uma criança pequena não decore. Que uma criança pequena decore. O Francisco também adorou esse livro aqui, ó. Como é que eu sei que ele adorou? Pela reação dele, né? Ele fica super excitado, tentando pegar as figuras aqui, batendo a mãozinha. E esse livro é legal, desculpa, Minhas Primeiras Palavras no Sítio. Tem Minhas Primeiras Palavras, se não me engano, a gente tem vários Minhas Primeiras Palavras, esse aqui é o único que eu tenho. E as páginas são durinhas, ó, pra bebê, assim, muito bom. Tá? Então aqui tem as figuras e as palavras, não é livro de história, é livro de imagens e palavras embaixo, né? É bem legal. E aí, aquela história, vá lendo, contando historinha. Então, por exemplo, se aqui você tem uma casinha, a casa no sítio. Olha, filha, a casa do sítio, igual a casa do vovô. Lembra quando a gente foi pra casa do vovô? Lá no sítio? E olha aqui, o saco de arroz. Né? Aí você vai conversando e contando a historinha. Olha o cachorro na casinha. Igual a Jijoca. A minha mãe tem uma cachorra chamada Jijoca. Igual a Jijoca dorme numa casinha como essa. Lembra da Jijoca? Né? Aí você vai conversando. Eu adoro esse livro aqui. E como é que eu faço pela manhã? O primeiro livro que eu leio pra ele é esse aqui. É o Rima Pra Cá, Rima Pra Lá. Aí depois, se eu tenho tempo e se ele não tá cansado, aí a gente pega esse aqui. Geralmente eu faço assim. Com os outros meninos e com o Francisco também, o bom e velho ou Estou Aquilo, que como é que eu faço? Eu marco aqui com um post-it, geralmente até onde a gente lê. Geralmente a gente lê até esse poema aqui, O Leilão de Jardim. Eu repito muito os poemas, gente, muito, muito. Olha, Francisco tá com 7 meses, eu acho que tem 7 meses que ele ouve os mesmos poemas desse livro. Mas por que eu faço assim? Porque é bom pra mim ler muitas vezes os poemas também. Eu percebo que a minha percepção do poema melhora muito e eu passo a gostar muito mais do poema depois de muitas leituras. Então eu não tenho muita... Eu não enjoo das leituras, assim. Eu sei que tem pais que enjoam rápido, querem trocar. Eu não tenho esse problema. Eu posso ler 200 mil vezes que, já que são bons poemas, eu vou continuar gostando deles. E eu vou melhorando a leitura conforme eu vou lendo, né? Eu vou conseguindo dar mais uma expressividade melhor para eles e tudo. Então, eu não tenho pressa de trocar os poemas, tá? Pra menina de 3 anos, ela gosta muito de Pedro Coelho, e como esse é um livro que ela já leu muitas vezes e gostava, eu peguei de novo, pra ver se ela voltava a se integrar melhor no momento da leitura, né? E pra vocês terem ideia, eu costumava ler esse livro pra ela numa sentada, isso quando ela tinha 3 anos e 1 mês, né? Eu lia pra ela numa sentada e às vezes ela pedia pra eu ler de novo, quando eu acabava. E agora ela não conseguiu ouvir a leitura dele inteiro, né? Ela dispersou e tal. Então, como eu disse, a gente tá em fase de readaptação, né? Quando eu conseguir ler de novo pra ela esse aqui numa sentada, eu aviso vocês lá nos stories. Esse aqui, Léo e a Baleia, sou apaixonada nesse livro. E esse livro tem ajudado muito nesse momento que eu tô tentando chamar as crianças de volta pro momento da leitura, porque as ilustrações dele são muito boas. Então as crianças gostam mesmo. Assim que eu começo a ler, assim que eu abro o livro, o meu filho já vem, se senta junto de mim
para ver as ilustrações, quem não conhece. Tem muitos detalhes, então assim, o Léo tá brincando aqui embaixo, tem o baldinho de areia, tem o triciclo dele, tá aqui. Não, é uma bicicleta. É uma bicicleta. É bem, bem bonitinho esse livro mesmo. E aqui o meu filho gosta bastante dessa cena aqui, em que o Léo tá olhando pela janela, né? O Henrique diz, ele tá na janela? Eu digo, filho, ele tá na janela, olhando o papai dele voltar. Outra coisa, como o attention span, a capacidade de atenção das crianças ficou alterada, eu tenho, em vez de tentado ler o livro, ler as frases do livro, eu tenho feito muita narração. Então eu pego um livro desse, que já tem pouco texto, eu pego um livro desse e exploro como se fosse um livro-imagem. Né? Então eu vou narrando mesmo as histórias, em vez de ler. Porque eu percebo que se eu fico só lendo, eles perdem o interesse mais rápido. Né? Então, tem muita coisa para narrar nessas cenas aqui. Né? Onde estão os gatinhos? Onde você olha tem um gatinho escondido. O que tem em cima da mesa? O que o Léo tá fazendo? Ele tá tomando café da manhã, ele tá comendo cereais, o pai dele tá pegando o guarda-chuva. Aonde o pai dele vai? Tudo isso a gente conversa. Então esse aqui tem sido um sucesso. Tá? Léo e a Baleia. Tem um outro livro desse autor que é como é que é? A Casa do Vovô? A Casa do Vovô, se não me engano. Eu indico também, só que para crianças mais velhas, porque aí já é uma história que envolve acontecimentos assim mais complexos, então, né, o avô do menino morre, né? Então eu não leio pro meu filho de 2 anos. Não que eu não fale de morte com eles, eu só acho que o livro é mais bem aproveitado um pouquinho mais tarde. Esse aqui foi durante muitos meses um queridinho da Esther, antes dela fazer 3 anos. Então por isso que eu peguei ele de volta. Na verdade, quando a gente lia, era esse aqui. Que esse aqui tá em inglês, esse aqui tá em espanhol. Essa alternativa de você poder comprar um livro em espanhol, um livro que não tem tradução para o português, né? Às vezes você acha ele em espanhol, ajuda muito, tá? Muito mesmo. Eu só fui descobrir isso recentemente, assim. Antes eu ficava tentando fazer a tradução do livro em inglês, só que quando você pega um em espanhol, você já tem, assim, boa parte do trabalho feita, né? Então, eu gostei bastante. Esse livro é lindo. Da senhorita Ramfias. Aqui no livro em espanhol, eles a chamam de A Mulher dos Lupinos, né? Lupino. Só que é tremoço. Essas flores aqui se chamam tremoceiros. Cadê as flores? Pra vocês verem. Essa mulher planta essas flores aqui na ilha onde ela mora. E aí ela fica conhecida como Senhorita Tremoceiro. É muito bonito esse livro. Deixa eu só mostrar mais uma imagem pra vocês aqui. Olha que bonito. As crianças adoram essas ilustrações assim. Quando eu digo quem tá no curso vai ler muitas vezes nas listas, né? Imagens ricas em detalhes. É disso aqui que eu tô falando. Pô, você fica olhando pra uma imagem dessa... Não sei se tá vendo aqui. Você olha pra uma imagem dessa aqui, você extrai um monte de coisa, né? Muito legal. E esse livro também tem aqui a parte da biblioteca. E aí tem uma menininha lendo ali no fundo. E aí é uma menininha lendo aqui no fundo. Aí você vai encontrando os personagens aqui nas ilustrações. É bem legal. Então, eu indico demais. Miss Ramfias ou Senhorita Ramfio. Eu não falo espanhol, tá, gente? Outro livro que tem sido bom nessa fase, porque ele tem pouco texto, muitas ilustrações, é esse aqui, que inclusive quem tá lá no grupo, no canal do Telegram, eu divulguei uma promoção. Foi uma seguidora que me avisou dessa promoção. E eu corri e joguei lá no canal. Esse livro que custa em média R$45, R$47, estava de R$25. As ilustrações são muito boas. E ele é bem facinho de ler, porque assim, é uma frase por página, 2 frases por página só. É bem bonito esse livro. Deixa eu pegar outra ilustração aqui.
Não. Esse aqui é Sou Educado como um Poodle, né? Essa é boa. Eu esperava assim, sou educado como um lord, né? Não, é educado como um poodle. Outro livro que o meu filho gostou demais que eu lesse pra ele antes de dormir, só que eu não leio esse livro, eu só conto as ilustrações, é o Lua. A Noite por Todo Mundo, Lua. Meu filho é apaixonado pela lua, tá? Ele não pode ver a lua no céu, que ele fica assim, muito entusiasmado. Então eu achei que esse livro ia fazer sucesso com ele e fez mesmo. Então deixa eu mostrar pra vocês uma ilustração aqui pra vocês verem como esse livro é bonito. Esse livro merecia uma tradução melhor, tá? Sim, muito lamentável a tradução dele. Mas olha as ilustrações. Ó. Vale a pena comprar esse livro só pelas ilustrações. E aí também você pode ir narrando, né? Tem sido a minha estratégia esse mês. Eu tô narrando os livros. Deixa eu pegar aqui a imagem dos pinguins também, é bem legal. Olha aqui. Bonito, né? E aí você vai nomeando as fases da lua, né? Ele tem essas páginas com esse detalhe brilhante, brilhoso aqui, ó. É bem bonito. É um livro de uma qualidade extraordinária, assim, o material muito bom, as páginas muito boas, e aí a tradução deixa a desejar, muito a desejar, e quando eu digo isso é porque tem algumas frases, assim, incompreensíveis e tudo mais. Enfim, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui. Logo no comecinho, você dá uma estranhada, assim, né? Você já se perguntou o motivo exato por que à noite a lua brilha lá no alto? Tá ok. Como todas as plantas e criaturas graciosas estão sujeitas à sua luz misteriosa, primeiro que tem uma vírgula aqui que não devia ter. Né? Acho que é essa vírgula aqui que tá errada e aí eu impliquei com essa tradução aqui por causa disso. Mas então é isso, tem esses probleminhas, mas eu acho que vale a pena pela beleza do livro e se o seu filho já gosta de lua, então vai ser muito bom. E adivinhem, né? Adivinhem. Nico Minhoca. Esse aqui já é um livro permanente, eu não tiro mais. Eu já tirei algumas vezes, teve uns meses que o Nico Minhoca passou guardado aqui no escritório, mas não tem jeito, gente, ele é muito amado, então... eu voltei esse livro pra lá pra poder servir de atrativo, especialmente pro menino. Então, pra quem não conhece, né, o livro por dentro. Esse aqui tá em português. O Richard Scarry tem um monte de livros, só que a maioria está em inglês. Eu acho que, mesmo que você não saiba inglês, compensa comprar os livros dele, porque... o texto é mínimo, assim, o que você vai usar de texto nesses livros é muito pouco. O que mais conta são as ilustrações. E dá para aproveitar muito. Por exemplo, aqui, logo no comecinho, no Bom Dia Nico, você tem as atividades do dia. Então, o Nico acorda, né? Ele escova os dentes, ele toma café da manhã, depois ele leva a louça pra pia, né? Ele faz a cama... ele se veste para ir para a escola. Então, todas essas ações do cotidiano, como é difícil achar livro em português sobre ações do cotidiano, né? Uma coisa tão trivial, às vezes, por que ninguém tem a ideia genial como a Tana Hoban teve nesse livro aqui. Gente, essa fotógrafa é maravilhosa. Esse aqui é o último que eu tenho para mostrar para vocês. Eu tô tentando chamar a atenção dos meninos para esse livro. Porque eu achei genial, maravilhoso, mas eu não sei se pelo fato de ser preto e branco, eles ainda não, sabe, não tiveram aquele interesse, assim, né? Tiveram interesse porque tem imagens de crianças, e criança adora ver criança. Né? Mas o que é esse livro? Qual que é a ideia desse livro? A Tana tem vários livros nesse estilo, que ela vai ensinar alguns conceitos para criança e ela o faz por meio de fotografias. Então, se ela vai falar dos conceitos de maior e menor, ela usa fotos, né? Então, ela tem, assim, por exemplo, o pai e o filho andando com o guarda-chuva aberto, o guarda-chuva do pai é grandão, o guarda-chuva do menino é pequeno. Então, você trabalha os conceitos de maior e menor assim.
cores também, ela é muito criativa, assim, nas fotos, e são fotos, o que é muito melhor do que ficar usando aqueles desenhos que às vezes você nem identifica o que é, né? Então, esse livro trabalha os conceitos espaciais. Então, através, né, em cima, embaixo, ao redor, aqui para vocês verem, ó, o menino saltando sobre o hidrante. Tem um aqui que eu acho bem legal, dentro, fora, né, através, olha a tábua atravessada aqui. Então, nossa, fiquei maravilhada com esses livros. Podem procurar por tudo da Tana, tá? Tana Hoban, e vocês vão ver que, né, é assim, simples, inteligente, maravilhoso. Vamos chegar uns outros aí que são coloridos, aí talvez as crianças se interessem mais, mas de qualquer forma eu tô insistindo, né? Vamos ver se eu consigo fazer as crianças gostarem desse livro do mesmo jeito que eu gostei. Então, esses foram os favoritos de janeiro, né? Com todas as dificuldades aí que eu relatei para vocês no começo do vídeo. E eu espero que isso sirva de consolo e de uma história tranquilizadora para os pais que por algum motivo não estão conseguindo fazer a leitura para os filhos como gostariam, né? As mães que voltaram a trabalhar e estão aí angustiadas porque, enfim, agora a criança está vendo muita televisão e tudo. Eu recomendo sim que você tente controlar a televisão, porque eu vi que o efeito existe, tá, gente? Meus filhos até então, eles conheciam televisão, só que assim, a exposição era mínima, era coisa de, às vezes, no final de semana, a gente colocava alguma coisa. E eu vi que a exposição diária, por vários minutos, teve um impacto, sim, sobre a capacidade deles de aguentar a leitura, né? Eu vou dizer aguentar, não era bem o verbo que eu queria, mas, gente, são, né, 10:30 da noite, dá um desconto, né? A mãe aqui tá cansada. Mas enfim, né? Marcos assim que a gente já tinha conquistado, eu vi que deu um pequeno retrocesso, né? Mas a gente vai trabalhando e vai reconquistando esse espaço. Se o seu filho assiste televisão, não sei como é que é a sua vida, né? Às vezes você é sozinha. Eu aqui tô tendo ajuda agora, né? Tô tendo ajuda uma ajuda que eu nunca tive antes, que é uma coisa diária para olhar as crianças. Minto, já tive uma vez por 4 meses, mas faz tempo, foi em 2019, que eu tive uma babá por 4 meses. Mas tirando esse período, era sempre eu, as crianças e meu marido, que meu marido também trabalha em casa. Então a gente sempre conseguiu contornar a situação de modo a não precisar recorrer à televisão, esse tipo de coisa. Quando eu me vi sozinha, sem a ajuda do meu marido, e tendo que trabalhar, porque eu trabalho, né? Pra quem não sabe, eu trabalho, eu sou home officer, né? E aí, tendo que fazer tudo e com as crianças e tudo, eu tive que ligar a televisão pra eles também. E agora eu consegui desligar a televisão porque veio uma pessoa pra me ajudar, uma pessoa maravilhosa que já era conhecida da nossa família e que agora tá dando essa força aí com as crianças de manhã até à tarde pra eu poder trabalhar, fazer as coisas e até ler pra eles, né? Então, se você tem que deixar o seu filho na televisão há algum tempo, pelo menos selecione muito bem o que você vai deixar eles verem. E eu vi que o seguinte, desenhos que têm diálogos são muito problemáticos pelo seguinte, aparece muito personagem mal educado, muito personagem brigão e tudo. E é diferente quando um personagem brigão aparece num livro e quando um personagem brigão aparece num desenho. Né? Num livro, gente, o consumo é completamente diferente, tá? Você tem um ritmo lento de consumo, você conversa sobre o que está acontecendo, você chama a atenção da criança para o comportamento dos personagens e tudo. A criança consumindo um desenho, ela tá só recebendo aquele monte de coisa sem nenhuma mediação, então ela começa a imitar aqueles comportamentos, assim, quase que instantaneamente. Então, a minha filha estava vendo um desenho assim, que tinha diálogo. Era um desenho que eu considero bom, tá? Que é o Babar. Só que tem um episódio lá que aparecia um garotinho chato que ficava brigando.
E a minha filha, de repente, começou a imitar esse personagem, e começou a brigar. Eu vi que ela tava falando muito alto, gritando e tal. Eu falei, gente, mas o que é isso? E aí fui ver o personagem do desenho, né? E aí eu cortei. Então, quando eu vou deixar eles verem alguma coisa, eu escolho desenhos em que os personagens não falam, ou que falam muito pouco. Por exemplo, aquele... como é o nome? Que é um cachorro genial, um cachorrinho de massinha. Pra você ver, eu me ligo tanto nesses negócios que eu nem sei o nome. Esqueci. Wallace and Gromit. É isso. Tem uns que tem diálogo, tem uns que não tem. Eu prefiro os que não tem. Tem um desenho também que ela viu, que eu achei bem tranquilo, que é o Max and Ruby. Ruby. R-U-G-B-Y. Eu não estou indicando, tá? Eu só estou dizendo o que ela viu. E se você tem que deixar o seu filho na televisão há algum tempo, escolha pelo menos uma coisa bem tranquila. E que se o seu filho, já que o seu filho vai imitar o personagem, que sejam personagens tranquilinhos, entendeu? Que falem baixo, né? Que conversem num tom de voz normal, né? Não tem aquela hiperexcitação, aquela coisa maluca que desenho infantil hoje em dia tem. Enfim, deixe o seu filho o mínimo tempo possível na frente da televisão. Porque eu senti na pele, gente. Dá muita alteração, tá? Então, assim, às vezes os pais me escrevem assim, meu filho tem 2 anos e não consegue parar quieto para ouvir 5 minutos de história. Eu falo, olha, eu vou dizer o que você pode fazer, mas com base na experiência que eu tenho. Agora, se o seu filho passa o dia inteiro na frente da televisão, então você vai ter que diminuir isso aí, porque realmente a atenção dele vai ficar bem viciada, tá? Então, é isso. Vida real, às vezes a gente tem que recorrer a coisas que a gente não queria, mas tente fazer disso assim, tente minimizar ao máximo a exposição a esse tipo de coisa, porque influencia mesmo, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém... talvez alguém aqui queira saber notícias do meu marido. O meu marido tá fazendo um tratamento, terminou um tratamento em São Paulo hoje, ele volta amanhã, e ele teve já melhoras, assim, eu diria, milagrosas na questão do equilíbrio dele, da parte motora, né, uma evolução notável, assim. Ele disse que, inclusive, na primeira sessão desse tratamento, ele chegou a chorar, porque ele não conseguia fazer um movimento, e ele conseguiu fazer na hora, assim, um movimento com a perna, né? Depois do AVC ele ficou com uma leve queda para a direita, né? Para o lado direito do corpo. Então, às vezes ele estava andando e desequilibrava, pendia para o lado direito. A coordenação motora não estava muito boa, ele tentou fazer umas coisas aqui. Meu marido trabalha com as mãos, né? Então ele tentou trabalhar esses dias aí e viu que não estava dando, então eu tenho certeza que essa parte aí ele vai voltar bem melhor. A parte da deglutição, que ele ainda não consegue deglutir, deve ter melhorado também, mas a gente só vai saber depois do exame de videodeglutograma. Então, ele voltando, ele vai repetir o exame, e aí a gente vai ver se teve evolução nessa parte. De qualquer maneira, esse tratamento continua tendo efeito pelos próximos 4 meses. Então, pelos próximos 4 meses ele pode ainda melhorar bastante. E vai continuar fazendo fisioterapia, sessões de fonoaudiologia, né? E aí a gente continua rezando e torcendo para que ele se recupere completamente no mais breve possível. Eu volto para dar notícias para vocês. Então, gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui nesse horário, ouvindo essa maluca falar aqui. E muito obrigada mesmo. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.